Boa noite. A paz do nosso amado Senhor Jesus de Nazaré. Na noite desse dia eu venho aqui trazer uma breve palavra para os amados irmãos, para as amadas irmãs, para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Não a igreja construída pela mão do homem, até porque o próprio Senhor diz que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos, que sou eu e você. Então eu venho trazer uma mensagem para você, que se enxerga na qualidade de igreja, não apenas de um mero religioso, ou de um mero simpatizante, ou de um homem ou uma mulher teórica, não praticante da palavra de Deus. Mas eu quero trazer uma mensagem para você que se enxerga, ao se olhar no espelho, você não veja apenas a face de um ser humano, seja homem, seja mulher, mas que você possa ver ao olhar para o espelho seu, você possa ver o brilho do Espírito Santo, daquele ser que o Senhor um dia, antes de subir para sentar à direita de Deus Pai, Ele diz para os seus discípulos, chamados apóstolos, que Ele deixaria para mim, deixaria para você, deixaria para todos nós, o Consolador, que nos faria lembrar de todas as coisas que o próprio Cristo falou, que Ele fez, e que maravilhas maiores do que a deles, todos nós haveríamos de um dia fazer. Lamentavelmente, nós não vemos essas maravilhas, pelo contrário, nós vemos aberrações dentro da casa de Deus, nós vemos escândalos, nós vemos a igreja andando de mãos dadas com o mundo, nós vemos o mundo adentrando, tomando de assalto a casa de Deus. Já não vemos mais o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua casa, porém o homem a assaltou e tomou para si, achando, batendo no peito, se glorificando a si próprio, dizendo que ele, ser humano, homem, é o dono da igreja. Essa mensagem que eu quero trazer hoje são para os remanescentes dos últimos dias, aqueles que no qual não se dobraram a este século, não se prostraram diante deste mundo, andam na contramão deste mundo, não se aliaram às coisas desse mundo, não permitem que as meninas dos seus olhos brilhem ao ver as novidades desse mundo. Mas eu quero trazer esta mensagem para os Paulos do século 21, para os Estevãos do século 21, para as Noemis do século 21, para as Ruth do século 21, para os Davis do século 21, para os Joãos do século 21, para as Anas do século 21, para as Saras do século 21, para os Pedros, Tiagos, Timóteos, Filipe do século 21, para as Déboras, para as Esther do século 21, para os Moisés, para os Abraões, para os Josués, para os Elias, para os Eliseus do século 21. Para você que dá continuidade, que tem dado continuidade do Evangelho de Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas 1:8, se nós, ou mesmo um anjo desça do céu e vos apresente um outro evangelho que não seja esse que vos tenho apresentado, não aceita não, é um evangelho anátema. O que Paulo está querendo dizer com o evangelho anátema? É um evangelho demoníaco, é um evangelho deturpado, é o evangelho do homem. O homem hoje abriu mão das escrituras sagradas, chamada Bíblia, e ele colocou o seu próprio evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho das campanhas, o evangelho do roda-roda, o evangelho do pula-pula, o evangelho das aberrações dentro da casa de Deus. Se você é desse jeito, se você aceita esse tipo de evangelho abortivo,
Porque esse evangelho, ele aborta o Senhor Jesus Cristo. Ele não gera Jesus Cristo, ele gera este mundo, mas ele aborta o Filho de Deus. Se você traz para si, aceita para si esse evangelho, então me perdoe, essa mensagem que eu vou colocar agora, ela não é para você. Mas volto a dizer, a mensagem que eu vou trazer agora é para somente para aqueles que não olharam para este mundo, mas que continuam com seus olhos fitos na cruz, como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 17, que o Senhor não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que a palavra da cruz ela não viesse a ser anulada, não se fizesse vã, não fosse omitida, não fosse assassinada. Porém, a cruz de Cristo nos dias de hoje, ela foi assassinada. Ela foi morta pelos falsos profetas dos dias de hoje. Ela foi assassinada pela igreja pentecostal. Ela foi assassinada pela igreja moderna do Senhor na face da terra. Meu Deus, se você se coloca na qualidade da igreja primitiva, onde você busca ordem e decência nos cultos racionais dentro daquela casa que você se reúne com seus irmãos formando um corpo cujo cabeça é Cristo, chamada igreja. Se você busca esse tipo de culto racional com ordem e decência e que toda honra é dada para o Senhor Jesus Cristo, então esta mensagem que eu vou colocar agora, esta mensagem é para você. Veja bem, ali no livro de 2 Samuel, capítulo 12, no verso 19 e no verso 20, fala a respeito de um acontecimento no que diz respeito a um dos episódios da vida de Davi, da história de Davi. Após o filho de Davi com Betseba ter nascido, o filho do pecado, Deus ele coloca uma enfermidade naquela criança. E Davi muito se entristeceu. E quando ele sabe da enfermidade daquela criança, ele se veste de pano de saco. Natã, anterior à enfermidade da criança, Natã vai até Davi e repreende a Davi. Natã, usado por Deus, Deus dá uma ordem a Natã, Natã vai até o Senhor e Natã repreende a Davi. Natã, como profeta, usado por Deus, obediente ao Senhor, vai até o rei Davi e repreende Davi. E Davi, observando que não era o homem Natã que assim o repreendia, mas era o próprio Deus, através dos lábios, através da vida de um profeta na face da terra, repreendendo ao seu filho, porque o Senhor diz que ele repreende a quem ama, assim como o pai faz com seu filho. Davi aceitou a repreensão. E Davi observou, entendeu que aquela enfermidade que aquela criança trouxe para o seu corpo não foi ocasional. Foi uma enfermidade colocada pelo próprio Deus. E quando Davi tem ciência dessa enfermidade, Davi se veste de pano de saco e vai para um determinado local e coloca a sua face, o seu rosto no pó. E durante uma semana ininterrupta, Davi clama pela misericórdia de Deus, para que ele pudesse sarar o seu filho, para que seu filho não viesse a morrer. Porém, todo pecado tem as suas consequências. Todo erro tem a sua consequência, seja de imediato ou seja a longo prazo. Mas todos nós haveremos de colher tudo quanto nós plantamos. E Davi, durante uma semana, ele com o rosto no pó, vestido de pano de saco, ele clamou, jejuou, chorou, clamou, ininterruptamente. E não saiu daquela situação. E no verso 19 diz assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos:
é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou. Davi se ungiu. Davi mudou as suas vestes. E Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão. E Davi assim se alimentou. Ou seja, Davi comeu. Veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso é que independente da situação que você esteja vivendo, mesmo que venha a ser o preço pago pelo um erro, ou mesmo que não venha a ser de repente uma fatalidade, algum problema sério, onde você não vê nada acontecer, ou uma repreensão do Senhor. Veja bem, o que me chama a atenção, Davi tinha ciência do que o que aconteceu foi consequência do seu pecado com Betseba. E ele sabia que aquilo ali tinha sido o Senhor que tinha sim feito. Mas ele não se revoltou contra o Senhor. Ele aceitou para si o seu pecado. Perdoe-me a palavra chula. Ele não chutou o pau da barraca, nem tampouco olhou para trás dizendo que ia fazer tantas coisas, abandonar ao Senhor, sair da igreja, deixar o Senhor, não. E mesmo que não viesse a acontecer isso, se fosse algo que possivelmente acontecesse na vida de Davi, que não fosse um erro, que não fosse a mão do Senhor pesando sobre a sua vida, porque o Senhor diz que não nos faltaria nada, não nos faltaria aborrecimentos, preocupações, ausências de tantas coisas, dificuldades, lutas. Só que hoje estão colocando na cabeça do crente que não haverá de nos faltar só as coisas boas. Não, não foi somente a isso que o Senhor se referiu, foi todas as coisas desta terra. E nós sabemos que nesta terra o que menos acontece são coisas boas, até porque o fim está próximo. 80% do que acontece na terra são coisas ruins, até porque esse mundo jaz no maligno. Mas o que eu quero dizer para você é que independente da luta que você esteja vivendo, da situação que você esteja atravessando, não olhe para trás. Continue olhando para o céu, porque a misericórdia do Senhor, o nome já diz misericórdia. É como Davi uma vez falou, que eu caia na mão de Deus, não na mão do homem, e nem tampouco a praga toque na terra, mas que eu, o homem, caia na mão de Deus, porque uma vez eu caindo na mão de Deus, Deus em meio à sua misericórdia, lá na frente Ele vai tirar a mão sobre minha vida. Independente da situação que você esteja vivendo, independente do vale, do deserto que você esteja atravessando, não cesse de adorar a Deus. Coloque sempre a sua melhor veste e vai para a casa do Senhor. Enche o teu pulmão e louve ao teu Deus com o teu melhor louvor. Dê ao teu Deus a tua melhor adoração. Não adore o homem. Não bata a palma para o homem, porque o Senhor tem ciúme do teu coração. Perdão. O Senhor tem ciúme de ti. E Ele diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nós, seres humanos, não temos nada para dar uns para os outros, mas o Senhor tem. E o que eu tenho na noite desse dia, eu te dou. Levanta-te, olha para o alto. É do alto que vem o teu socorro. O teu socorro não vem de mim, pastor Augusto, não vem de outro pastor. O teu socorro não vem do teu esposo, não vem da tua esposa, não vem dos teus filhos. O teu socorro não vem do teu semelhante, o teu socorro ele vem de Deus.
aquele que formou o céu, formou a terra, te conhece melhor do que você mesmo se conhece, conhece as tuas necessidades. Mas para que Ele possa fazer o melhor dele na tua vida, existe a necessidade de você dar o seu melhor para Ele. Porque veja bem, no período de uma semana que o filho de Davi estava enfermo, Davi colocou seu rosto no pó e clamou pela misericórdia de Deus. A partir do momento que ele soube do falecimento do seu filho, ele levantou daquela situação, tomou um banho, colocou sua melhor veste e foi louvar ao Senhor. Após isso, o que aconteceu? Um tempo um pouco mais para frente, o Senhor, com esta mesma mulher, chamada Betseba, que no qual o Senhor tinha tirado o filho do pecado entre ela e Davi, Deus permite que essa mesma Betseba, com seu servo Davi, viesse a ter um outro filho, chamado Salomão, e dando direito a este novo filho, já adulto, construir o templo. Por que o Senhor fez isso? Porque Davi não atribuiu ao Senhor a perda do seu filho. Porque Davi reconheceu que tudo aquilo que aconteceu foi mediante o seu próprio erro, o seu próprio pecado. E o Senhor diz na palavra: do que reclama o homem, senão dos seus próprios erros. Independente da mão do Senhor estar pesando na sua vida por um erro teu acometido ali atrás, ou por circunstâncias normais da vida, você não vê nada acontecer, continue a louvar a Deus, continue a adorar a Deus. Não deixe que o momento, não deixe que a situação te impeça de você devotar o teu louvor ou a tua adoração ao teu Senhor. Porque é isso que o meu e o teu adversário quer. Que nós venhamos a culpar ao Senhor pelos nossos próprios erros. Quando sabemos que Deus não erra. Deus é correto. Deus é justo. Nós é que somos incorretos, nós é que somos injustos. Permita que o Senhor, através do teu louvor, através da tua adoração, reescreva uma nova história na tua vida. Não culpe ao Senhor pelo que está acontecendo na tua vida. Ele é o único que não tem culpa de nada que acontece a mim ou a você. Até porque Ele coloca diante de nossos olhos o que é certo e o que é errado. É como o apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O que eu e você nós temos feito, será que é de agrado ao Senhor? O que eu tenho feito é lícito ou é ilícito? O que você tem feito é lícito ou é ilícito? Como você tem vivido a sua vida com Cristo? Você tem dado prioridade a quem? Você tem glorificado a quem? Você tem honrado a quem? Tudo isso é um peso na minha e na tua vida, na minha e na tua história. A nossa história, ela vai ser escrita conforme a nossa vida com Deus. Procure viver uma vida reta diante de Deus. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Porém, mais uma vez eu te falo, independente da situação que eu e você estivermos vivendo, que não cessemos de louvar, de adorar a Deus e dar a Ele o verdadeiro culto racional, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te proporcione um ótimo final de semana, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa. Amém? Shalom Adonai.